Olá, Olá! Diana, Olá! bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu já fiz aqui uma breve apresentação Sim. sobre quem é que é a Diana, de uma forma muito resumida, ok? Eu queria mesmo que tu falasses. Pronto, para todos os que nos estão a ver, expliquei onde é que nós te descobrimos também e como é que chegámos até ti. Sim. Antes de mais, queria agradecer-te por este convite e vou passar-te a palavra também para fazeres a tua apresentação e dizeres então quem é que é a Diana, de que zona de Portugal é que vem e como é que foi parar a esta vida de magia Sim. na Lapónia. Ok. Então, desde já, muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Diana, tenho 26 anos, nasci em Lisboa, formei-me em gestão, comecei logo a trabalhar numa das Big Fours, na área de consultoria, e foi aí que estive durante quase 3 anos da minha vida. Depois, uma familiar muito próxima de mim acabou por falecer e eu entrei num período muito difícil da minha vida. O meu trabalho também sempre foi algo seguro e algo. Eu estava numa boa empresa, com um bom trabalho, boas condições comparando com a realidade de Portugal, mas a verdade é que não era a minha paixão, por assim dizer. Era algo que eu fazia e esperava sempre pela sexta-feira, por assim dizer, como acho que muita gente, infelizmente, ou é assim a realidade. E pronto, e quando essa perda aconteceu na minha vida e eu passei uns meses muito difíceis, há um dia que eu acordo e percebo que temos que mudar. E então, nesse dia, eu marquei a minha primeira viagem sozinha. Precisava de sair da minha casa, precisava sair da minha realidade por um tempo e se calhar voltar a descobrir-me quem é que eu sou e o que é que eu quero fazer. E todo esse ano, isto foi no início de 2022, todo esse ano eu passei a viajar. Só nesse ano eu visitei mais de 12 países e cerca de 30 cidades, por assim dizer. E então Ok. marco a minha primeira viagem sozinha. Depois, quando volto a primeira, marco a seguinte, e a seguinte, e a seguinte. E estava a viajar todos os meses. E numa dessas minhas viagens, eu faço a transição de uma empresa para outra e deixei 2 semanas livres. E nessa altura, isto estamos em setembro, e eu tinha essas 2 semanas em novembro, e eu já tinha feito imensas viagens de verão, por assim dizer, e eu nunca tinha visto neve na vida. E então eu lembro de pensar, se calhar está na altura também de ir um bocadinho para o frio e experimentar. E acabei por escolher como quem vai a uma loja de roupa e está a escolher uma peça, para comprar. Abri o Skyscanner e, onde é que eu vou? E depois acabei por escolher a Finlândia e depois descobri sobre a Lapónia. E então marco a minha primeira viagem para a Lapónia e fui em novembro de 2022, sozinha Pela também. primeira vez, ok. Sim, Pela sim, primeira sim. vez que conheceste a Sim, Lapónia. sim, sim, Ok. sim. Então, E foi aí, a partir daí nada foi igual. igual. Ok, pronto, Sim, pois a viagem que mudou a tua vida. Então, sim, eu sei que tu já realmente conheceste muitos países sim, e pronto, e um deles marcou-te claramente e por isso é que então decidiste emigrar, no fundo, para a Finlândia. O que é que foi diferente na tua viagem à Finlândia que te fez ficar e considerar a Lapónia sim, como a sim. tua casa? É assim, eu lembro perfeitamente. Eu cheguei a Helsínquia e depois para chegar à Lapónia, na altura ainda estava a viajar muito em low budget. E então acabei por marcar um comboio, que é muito conhecido, que é o comboio do Pai Natal, que é uma viagem que se faz de cerca de 10 horas durante a noite, num comboio, em que faz desde Helsínquia até Rovaniemi, que é a vila do Pai Natal, a cidade do Pai Natal. Pronto. Ok. E então, eu lembro-me de acordar, porque eu chegava tipo às 7 da manhã, estava a dormir no chão do comboio, coisas mesmo assim, porque na altura uma cama no comboio era caríssima. Acordar, olhar para fora e ver desce pela primeira vez. E quando saí do comboio e cheguei a Rovaniemi, eu não sei, foi logo no primeiro dia. Foi uma sensação de casa e de paz que eu nunca tinha encontrado em mais sítio nenhum. Ou seja, eu passo todo o meu ano 2022 a fugir da minha realidade e a sentir que o meu trabalho não me satisfazia,
que a relação onde eu estava já há muitos anos também não me completava, que me faltava, que estava a lidar com uma perda muito grande na minha vida, e então eu sentia que me faltava alguma coisa. E quando eu chego à Lapónia, eu no mesmo dia, isto é verdade, no mesmo dia que eu chego, eu digo às minhas melhores amigas, eu vou-me despedir e eu vou mudar para a Lapónia. Mas na altura eu viajava tanto que elas não me levaram a sério, achavam que era só uma Claro. fase, que eu tinha perdido a cabeça, como assim eu ia me despedir de uma das maiores empresas do mundo, no meu trabalho das 9 às 5, que eu até tinha um bom salário, e ia mudar para a Lapónia, para o pé das renas e para o pé da, da neve. Ok, E assim eu fico aqui mais de uma semana, nessa altura sozinha, a ver tudo e completamente deslumbrada. E no mesmo dia que eu chego a Portugal, dessa primeira vez, eu candidato-me a uma e uma só companhia, envio um e-mail gigantesco com todas as razões pelas quais eu achava que eu ia ser a melhor guia turística de sempre, e foi assim, e já estava. E já ok. estava. E Olha, né? sempre deu certo. Eu assinei o contrato com 8 meses de antecedência. Ok. Ah, Pois e era toda a exatamente o que eu gente. te ia perguntar a seguir, Exato. exatamente. Ok. Então, nesse sentido, tu realmente conseguias conciliar o teu trabalho com. Conseguias, ou seja, os dias que nós. Pronto, todos os portugueses têm de férias em Portugal não são assim tantos como se calhar desejaríamos, pronto, pronto, vai de Realidade. opiniões, mas tu conseguias então sempre conciliar o teu trabalho, neste momento o teu trabalho das 9 às 5, como É. dizias, com as tuas férias para conseguir sempre aquelas escapadinhas para conseguires ir para fora, certo? Nesta Sim, primeira é fase. assim, o facto de eu trabalhava muito remotamente também, então isso também ajudava, principalmente no segundo ano, depois em 2023, Ok, porque eu depois eu mudo-me mesmo a 1 de novembro de 2023. Portanto, eu ainda passei 2022 toda a viajar e 2023 toda a viajar, ainda voltei ok, cá antes de me mudar. Então, eu trabalhava remotamente, então, uns dias ou outros eu conseguia, mas eu também tinha isto de literalmente todos os dias que eu tinha, todos os feriados, todos os pontos, todos os dias possíveis e imaginários, eu estava a viajar e estava, tipo, acabava de trabalhar às 6, ia para o aeroporto, dormia no aeroporto e depois ia de manhã e fazia essas trocas todas a tentar estar o máximo de tempo possível a viajar. E a fazer às vezes viagens malucas e coisas malucas só para tentar viajar o máximo de tempo possível e sempre passar horas no Skyscanner. Por exemplo, eu fui para a Eslovénia em 2023. Eu lembro-me que os voos eram caríssimos para a Eslovénia, porque para mim tipo, era caríssimo. claro. Então eu lembro-me que eu apanhei um avião para Milão e marquei uma viagem de 14 horas de Milão para a Eslovénia que ficou para aí por 20 euros e eu achei aquilo, uau, Surreal. eu fiz aqui a coisa do ano. E para Exato. voltar estava também muito caro da Eslovénia. Então eu comecei a ver e também, eu já estive em França em muitos sítios, mas eu nunca estive em Nice. E eu vi que havia um voo muito barato de Nice para Lisboa. Ok, então Aqui dá para está a apanhar um viajar. autocarro, um autocarro da Eslovénia para Veneza e depois da Veneza vou para Nice e depois de Nice vou para Portugal. E então Ok. aproveitava também essas escalas de forma inteligente, deixando 1, 2 dias para ir vendo mais sítios também e ao mesmo tempo poupando algum dinheiro. Ok, ótimo. E então, pronto, depois então chegou uma fase que chegaste à Finlândia e como é que pronto, tu provavelmente tiveste logo vontade de candidatar e sabias que esse trabalho era só para começar? Imagina, o que é que te passou pela cabeça quando pensaste, ok, se me aceitarem eu vou mesmo mudar-me para a Lapónia. Sim, Sabias que isto ia dar uma volta na tua vida? O que é que tu sim. sentiste? Sim, imagina, eu quando comecei a viajar em 2022, eu sinto que mudei completamente como pessoa. E então eu deixei de querer as coisas que eu se calhar tinha querido durante muito tempo. E então eu de repente dei por mim a pensar, tipo, eu não tenho nada que me prenda aqui. Eu tenho a minha mãe, tenho os meus amigos, tenho a minha cadela, mas eu já não sinto essa coisa de ter alguma coisa que me prenda aqui. Se calhar estava na altura de eu ir em busca dos meus sonhos e descobrir uma paixão. Porque eu sempre senti, tipo, há pessoas que dançam, que desenham, que cantam,
que têm tipo um talento, entendes? E eu sempre senti que eu não tinha paixão sobre nada. Tipo, o meu trabalho eu fazia, era das 9 às 6 e depois fazemos planos para o fim de semana. E depois passava meses a ansiar pelas férias, entendes? Então eu Claro. percebi, tipo, tinha 24 anos na altura, eu tenho 24 anos, eu quero já sentir que me estou a acomodar e que não estou a viver o dia a dia, que estou a viver para os fins de semana ou para as minhas horas depois do trabalho até eu ir dormir. Então eu percebi, e quando eu chego à Lapónia e percebo que isto é casa para mim, e toda a natureza e tudo o que eu descobri depois aqui, e a parte das auroras, depois que chega logo e descubro logo essa paixão imensa que até aquele dia nunca tinha descoberto nada que me entusiasmasse tanto. E quando eu percebo que isso pode ser, além da minha paixão, algo que paga as minhas contas e que me permite continuar a viver cada dia como um dia só, não segunda, terça e quarta, mas Claro. ontem, hoje e amanhã, a partir daí a minha vida mudou completamente. E foi a partir daí que eu percebi que está na altura. E o facto de viver também muito com uma mochila às costas fez-me também que a mudança não fosse assim tão difícil para mim, porque já estava habituada. Claro que o Ok. primeiro mês foi um bocado difícil, porque emigrar para a Lapónia não é a mesma coisa que emigrar para Madrid, ou para a Suíça, ou para Um outros sítios bocadinho quaisquer, mais longe. ou Sim. então Luxemburgo, por exemplo. Eu Claro. vim para a Lapónia e eu não conhecia literalmente ninguém, eu não tinha um único amigo. E venho em novembro, numa altura em que quase não há luz do dia, entendes? Então, todo esse primeiro mês foi um bocadinho complicado para mim, do género, ok, eu não tenho aqui ninguém, não tenho nenhum amigo, e então sinto que foi também muitas videochamadas com a minha família e com os meus amigos que me ajudaram aqui nesse Aguentar. sentido. Ok. Sim, e ter portugueses, portugueses para mim foi muito importante. Ter portugueses aqui a marcar tudo comigo, a trazer um bocadinho de casa, principalmente no primeiro mês, para mim foi mesmo muito importante. Pessoas Ok. que já me conheciam das redes sociais, e que marcavam tours comigo e que depois eu chegava ao escritório para iniciar as minhas tours e eu ouvia, olá Diana, e vinham-me abraçar, e queriam ir jantar comigo, ofereciam-me coisas, tipo Claro. presentes. Eu sinto que isso foi muito importante, porque eu na altura se calhar sentia-me muito sozinha. Senti que o meu trabalho eu amava de paixão e era super feliz, mas quando eu chegava à casa e fechava a porta, sentia-me muito sozinha, nesse primeiro mês. E então sinto que foi muito importante também isso, e depois com o passar do tempo, claro, eu fui fazendo vários amigos e tudo mais, e foi tudo ficando. Fui fazendo a minha nova vida, fui criando aqui a minha Exato. nova vida. Construíste uma vida nova. Então, tu já acabaste por nos falar um pouquinho sobre o que é que foste para fazer, Sim, disseste apenas que foste fazer tours, e sim. agora então sim, eu pergunto profissionalmente se podes então contar-nos o que fazes, porque acho que é fascinante. Sim, sim. Então, eu descobri esta paixão pelas auroras na primeira vez que eu visitei a Lapónia. Comecei logo a caçar auroras e depois eu volto. Eu vim a primeira vez em novembro de 2022 e depois tinha tantas saudades da Lapónia que eu volto logo em março de 2023 e nessa altura eu aluguei um carro e já ia todas as noites caçar auroras só por diversão. Eu estava aqui e fui para a Suécia caçar, fazer mais de 300 quilómetros só para tentar ver auroras sozinha. E então eu descubro essa paixão e a minha primeira season no ano passado eu era guia turística e fazia mais do que só auroras, mas a aurora sempre foi a minha Ok. paixão. E ao fim de um tempo ficou tão evidente, e claro que os resultados começaram a aparecer, porque eu acho que neste trabalho que eu faço, o coração e o que nós gostarmos do que fazemos, acho que é 80%. E então eu comecei a fazer praticamente só auroras, e então esta temporada só faço isso todas as noites, todos os dias. Ok. És caçadora de auroras neste momento, porque Sim. não faço outro tipo de tours, certo? Sim, exatamente. Ok. Só isso e já são muitas vezes 12, 13, 14 horas do meu Pois. dia. E todos os Ahm, dias, não é? sim, sim, sim. E quando, por exemplo, hoje vou começar a minha tour por volta das 5 da tarde, 5 6 começo a apanhar as pessoas e tudo mais para depois seguir. Mas a partir do momento que eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando acordo é ver como é que está as previsões do tempo para esse dia, como é que estão as previsões de auroras para esse dia, como é que estão as câmaras na Finlândia, na Suécia, na Noruega, porque Ok. eu no ano passado estava atrás de uma
de uma empresa, vamos dizer assim, e tinha mais regras, mas eu sempre quis muito que isto, eu sempre quis que as pessoas tivessem a máxima experiência possível, porque isto é um trabalho que as pessoas vêm aqui muito com sonhos. E eu tenho muito respeito por isso, pelos sonhos das pessoas e pelo dinheiro que as pessoas gastam para fazer uma tour comigo. Por essa razão, eu não tenho limite de horas nem de quilómetros nas minhas tours, e se não virmos, as pessoas só pagam no final e só pagam se virmos auroras. Caso contrário, não pagam nada. E se eu decidir ir, por exemplo, na noite passada eu cancelei uma tour por causa do tempo e Do que para mim tempo, não fazia pois. sentido. E se a pessoa que está tão ou mais entusiasmada que eles, sou eu. E eu acho que isso é mesmo a chave para fazer o meu trabalho. E quem já fez tours comigo sabe que está uma hora no céu, sou a primeira pessoa a ficar super contente e não há pressa nenhuma em me ir embora. Eu, na semana passada, cheguei quase todos os dias às 6, 6h30, 5 da manhã. O dia que eu cheguei mais É cedo foi às desafiante. 4h30 e parece que já senti, ok, já vou dormir um bocadinho mais para amanhã. Mais, Sim, claro. Ok. sim. E, Ana, consegues dizer-nos a tua profissão, antes de mais, acredito que para a maioria das pessoas é realmente fascinante, não é? E quais é que. O que é que tu sentiste a primeira vez que te viste, não se calhar enquanto, pronto, ainda não trabalhavas na Uhum. Lapónia, mas enquanto turista na altura, Sim. o que é que tu sentiste a primeira vez que viste uma aurora? Ah, por exemplo, a primeira vez que eu vim cá, em novembro, apanhei o tempo também muito mau. E eu acho que isso também foi a chave para eu querer fazer diferente aqui, porque a Lapónia é super, super turístico e existe um turismo massificado, especialmente nas auroras, que é uma coisa que eu debato isto muito com as pessoas e tento passar alguma empatia. Acho que não vale tudo para conseguirmos fazer dinheiro, por assim dizer. E por isso eu tenho regras muito específicas e diferentes da maioria. E o que é que acontece? Eu, na primeira semana que eu estive aqui, o tempo estava muito mau. E eu lembro que na altura eu fiz uma tour com um caçador de auroras que conheci também, que hoje em dia é meu amigo. E eu lembro-me que nós não vimos nada, mas eu lembro-me que ele foi até à Suécia comigo. E eu fui para casa, e pensei, ok, nós não vimos, mas eu fiz tudo. E é isto que eu passo nas minhas tours também. E se há pessoa que sabe o que é pagar por uma coisa e não ver, sou eu. Pois. E é por isso que eu hoje em dia tenho muito esse respeito pelas pessoas. E se eu acho que não é possível, se é preciso fazer 1000 quilómetros, eu vou. Se eu acho que vou conseguir. Se eu acho que não é possível e que no dia seguinte é melhor, como foi o caso de ontem, é isso que eu vou fazer. Eu não quero fazer dinheiro com a ignorância ou com a má sorte das Das pessoas. pessoas, Então, claro. quando eu vi a minha primeira aurora, já foi em março de 2003, quando eu voltei, eu liguei um carro e fui até à Suécia, e foi mesmo aquele sentimento de ah, conseguimos. Aliás, consegui, porque e então acho que foi aí que eu conheci, é aquela adrenalina. Porque para mim o meu trabalho, eu adoro tudo o que está relacionado. Eu adoro a pressão de ter que escolher o sítio certo, se vou para norte, se vou para este, se vou para oeste, se para onde é que eu vou, se passo a fronteira, se não passo. Tomar a decisão certa. Adoro a parte de conduzir e estar a olhar para o céu a todo lado, e envolvo muitas pessoas que vão nas minhas tours comigo nesse processo. E todos os dias, a partir do momento que nós entramos na carrinha, eu tenho sempre uma conversa com eles de cerca de 10 minutos, que é mais um monólogo, por assim dizer, Ok. em que eu lhes faço mesmo sentir que eles fazem parte disto e que eu sou a pessoa que está encarregue da tour deles, vamos dizer assim, mas nós estamos ali todos para o mesmo. Claro, ok. E então é isso, mas para mim foi um grande sentimento de felicidade, mas nessa altura não foi assim tão forte, nessa primeira que eu vi, Sim. mas é quando eu começo as minhas tours, depois em novembro. Pronto, eu comecei logo e depois há um dia, a primeira aurora assim mais forte que eu vejo é um dia que eu tinha uma tour e era o aniversário do meu avô, que ele tinha falecido há uns anos, e eu lembro-me de entrar na carrinha e dizer tipo, ok, normalmente eu quero sempre muito ver, mas hoje é um dia especial e eu quero ainda mais, isto é um dia muito especial para mim, porque existe muito esta relação entre as auroras e as almas das pessoas que já faleceram. E Ok. então, nesse dia, que foi uma tour muito difícil para mim, em termos de desafios, em termos de nuvens e tudo mais, quando eu vejo um show gigantesco e tão forte,
foi mesmo aquele sentimento de, ok, eu estou a fazer a coisa certa, e senti que o meu avô me estava a dizer, tipo, está tudo Exato. bem, eu estou Está aqui, está tudo tudo certo. bem. E então conseguir passar isso para as pessoas que estavam na tour comigo também foi muito importante. Eu falo disso muitas vezes e mantenho sempre muito presente. Costumo dizer que Ok. sou muito, eu não sou assim tão, eu acho que sou muito mais emocional do que profissional. Eu falo muito abertamente nas minhas tours sobre qualquer coisa da minha vida e às vezes choro, tipo, nas minhas tours, as pessoas perguntam-me imensas coisas, eu falo abertamente, não tenho nada aquela postura de, não, vocês são os meus clientes e eu sou, não, Exato. de todo, eu às vezes vou jantar com clientes e eu ainda hoje mantenho contacto com pessoas que fizeram tours no ano passado comigo. Eu acredito muito em fazer sentir as pessoas como pessoas. Eu trato os meus clientes como se fossem meus amigos, praticamente. Não tenho qualquer problema em fazer Claro, piadas com eles, em brincar com claro. eles, tudo. E acho que esse é o segredo. É, se as pessoas sentirem que nós fazemos as coisas com o coração, eu acho que isso é meio caminho andado. Porque mesmo que haja uma noite que eu não consiga, eu digo-lhes sempre isto. Eu não posso meter as auroras no céu e não posso mover as nuvens. Mas se hoje nós não vimos nada, eu garanto-vos aqui que não há ninguém na Finlândia que viu alguma coisa. E se nós hoje fomos para casa sem vermos nada, vocês vão para casa sabendo que nós tentámos de tudo e que Claro, fomos a todo o lado. exatamente. E Isso acho é que muito isso é o mais importante. importante. Ok, Diana, obrigada por essa partilha, porque por acaso, uma das perguntas que nós tínhamos aqui era como é que isso, de certa forma, te influenciou a escolher viver na Lapónia, mas eu acho que acabaste por Sim, partilhar um bocadinho do o que é que significou para ti, e por isso é que então decidiste ficar. sim. Para além disto, durante os meses de inverno, realmente o tempo consegue ser muito severo e a luz é realmente escassa. Como é que é viver num ambiente tão extremo? O que é que tu sentes Então, no teu dia a dia nestes às meses? vezes as pessoas também exageram um bocadinho porque dizem que aqui está sempre de noite. Também não é Ok. assim tão mau. Mas a verdade é que nós temos dois extremos aqui na Lapónia. Nós temos o extremo do inverno e depois temos o extremo do verão. No verão nós não temos noite e é por isso, às vezes as pessoas perguntam muito porque é que eu estou de férias de meio de abril até fim de agosto, início de setembro. Porque nós não temos noite aqui, é sempre de dia. E então é impossível ver as auroras. Elas estão aqui, mas nós não conseguimos ver. E o teu trabalho Ah, nessa altura fica, entre aspas, sim, comprometido, certo? sim. Ok. É a altura de viajar e Claro, descansar e exatamente. repor horas de sono. Mas sim, depois, em novembro, ainda temos aí um pôr do sol aí às 4h30. A partir do fim de novembro e principalmente em dezembro, já começa a ser uma coisa mais fria e mais escura, por assim dizer. Em dezembro, nós chegamos a ter 2 horas de luz, que muitas vezes nós nem chegamos a ver o sol porque temos muitas nuvens, muita neve, muitas tempestades, então acabamos por nem ver o sol. E para mim, principalmente, como eu começo as minhas tours normalmente 4, 5, 6, 7, depende de quanto é que eu tenho que conduzir, já está de noite. Claro. E depois eu acordo, depende a que horas é que eu chego a casa, mas eu chego a casa tipo 5, 6 da manhã, está escuro, porque o sol põe-se mais cedo e nasce mais tarde. E muitas vezes, quando eu acordo, tipo meio-dia, 2, cheguei a casa muito tarde e estou muito cansada, já está de noite ou para lá caminha. Que então acabo por não ver muito, e são meses que não vemos muito o sol ou a luz, por assim dizer, mas que ao mesmo tempo também estou num ritmo tão alucinante que sinto que também acabei no ano passado por não sentir muito essa falta como as pessoas falam. Ok. E Lidas bem depois, com isso, então. sim, sim, sim. Ok. Está, é muito frio. Isso é algo que eu digo às pessoas. Há uma coisa aqui que é, o nosso frio é seco, na maioria das vezes, o que faz com que não há, tipo, não corre um frio, não há um vento gelado, por assim dizer. Portanto, está frio, sim, não dá para estarmos a falar com os nossos amigos na rua parados durante meia hora, mas se nos mantivermos em movimento, e com as camadas certas de roupa, a Deve partida vai funcionar. ser. Mas uma coisa que as pessoas me perguntam muito é qual foi o mínimo de temperatura que eu cheguei que eu cheguei. No ano passado cheguei aos menos 43, esse foi o meu recorde. E sim, depois aí a partir de janeiro, a meio de janeiro mais ou menos, cada dia os nossos dias ficam 7 minutos mais longos. Então a partir É daí começamos curioso. outra vez a ficar com um bocadinho mais de luz. Em fevereiro já temos aí um pôr do sol tipo
5, 6, uma Ok. coisa assim. E quando eu fui embora, por exemplo, em abril, eram 11h30 da noite e eu estava a ver o sunset. Pois. Estava a ver auroras ao mesmo tempo. Portanto, depois nós passamos muito aqui por uns extremos, por Claro, assim ok. dizer. Mas não é, imagina, tu é uma coisa que apesar de tudo, acredito que sim, mas lidas bem com isso e gostas de. Sim, Não é uma sim. coisa que te Não. atrapalha no teu dia a dia. Ok. Já houve algumas vezes houve umas 2 ou 3 vezes que eu achei que ia morrer, mas, mas sem ser dramática. Ok. Mas depois fica sempre tudo bem e às vezes também sinto que estou na adrenalina das minhas tours e muitas vezes acabo por nem sentir o frio. E então e também faço com que as pessoas estejam confortáveis nesse sentido. Agora, tem sido muito bom nas últimas 2 semanas estar a caçar auroras de t-shirt à noite, porque são 15 graus, qualquer coisa como isso, e para mim, como estou Ao frio. habituada a temperaturas muito mais frias, para mim é uau, estamos no verão. Exato. Ok. Sim. E nessas temperaturas que disseste, Ana, que apanhas menos 43 graus, como é que a vida aí mantém-se tudo igual? As pessoas continuam ou têm que ficar fechadas em casa e não podem realmente sair? Como é que É funciona? sim, eu sinto que os finlandeses e também as pessoas que acabam por trabalhar na mesma área que eu, que é uma área muito, muito famosa aqui, vamos dizer assim, acabam por se habituar. Pois há as pessoas que sofrem mais com isso ou menos. Ok. Mas não sinto que os finlandeses mudem muito as suas rotinas, mas eles são pessoas muito. É muito diferente, por exemplo, da realidade de Portugal. Aqui eles vão beber um copo com os amigos, se for possível, às 9, às 9 máximo da noite e depois vão para casa Olha, muito cedo. Aqui exato. normalmente eles jantam por volta das 5, 6, 7 máximo. Quando eu vou para as minhas tours, às vezes eu estou a conduzir, às 10 da noite não há um carro na estrada. Ou se há, és outra pessoa a fazer a mesma coisa. Então eles têm rotinas de acordar muito cedo e de se deitar muito cedo também. E pronto, e depois mantêm as suas atividades, fazem muitas coisas aqui, mas são pessoas muito pacatas, por assim dizer, muito estar no seu sítio, não há grandes ajuntamentos aqui, por assim dizer. Temos várias discotecas, mesmo que as pessoas acham que não, mas nós temos várias discotecas e gostamos de ir sair à noite também, mas muitas das vezes acaba mais cedo do que em Portugal. Ok, Sim. ok. Então, e agora numa perspectiva de como é que começaste a tua vida aí, porque acreditamos que, pronto, apesar de tudo, há desafios, claro, e há coisas que têm que ser tratadas, como em qualquer sítio para onde as pessoas decidam emigrar. Podes dizer-nos o que é que achaste em termos de procura de casa e de trabalho? Pronto, de Sim, trabalho acabaste por nos explicar que foi relativamente fácil, sim. mas podes dar-nos a tua perspectiva de como é que é encontrar uma casa e um trabalho por aí? Sim. Então, em termos de casa, por acaso, sinto que sou um bocado sortuda nesse aspecto, porque no ano passado muitas das companhias aqui na área do turismo oferecem alojamento, ou seja, nós pagamos um valor, mas oferecem alojamento. Para ter ideia, no ano passado eu pagava 280 euros por um quarto com todas as despesas incluídas no centro, praticamente. E este ano pago cerca de 400 e pouco num T2 com as despesas todas incluídas. Portanto, vivo literalmente na rua, mais literalmente no centro, mais centro é impossível do que isto. E Ok. então sinto que sou um bocado sortuda nesse aspecto, mas sinto que a procura de casa em si é difícil encontrar uma casa, mas não é em pagar essa casa, é só encontrar, porque como isto é uma zona muito turística, há muita gente a fazer Airbnbs e tudo mais, e há muita gente a querer viver para cá, e então acaba por ser sete cães a um osso, vamos assim dizer. Mas em termos de preços, é muito melhor do que a realidade de Portugal, e acho que também não é muito difícil, honestamente. E então, normalmente aqui, um T1, por exemplo, à volta de 400, 500 euros, e aqui tem muita a rotina de já estar as despesas todas incluídas no preço que paga. Portanto, muitas vezes já tem estacionamento, já tem água, luz, tudo incluído, lavandaria incluída, então já vem com muitas coisas Ok. incluídas que em Portugal se calhar pagamos tudo à parte. Em termos Partes. de casas, normalmente 400, 500 euros arranja-se um T1, se calhar 700, 800, um T2, e isto estou a falar mesmo no centro. Basta afastarmos um bocadinho mais que é possível encontrar casas T3 super boas, em zonas boas também, só não no centro mesmo,
a custar 600 euros, por exemplo. Então, aqui os preços sinto que são muito bons. Variam. E há uma coisa que é a razão entre o que nós ganhamos e o que nós pagamos de renda é muito maior do que acontece em Portugal. Em Portugal, o salário mínimo são 700 e poucos euros e encontrar um apartamento, um T1, e já nem falo num T2, por menos desse valor, é quase impossível. Sim, uma das perguntas que nós temos aqui, que há sempre muita gente que nos pergunta, quer sejam pessoas que pensem em emigrar, que pensem em apenas visitar, mas normalmente quem nos segue é principalmente porque já está lá fora, ou porque está a começar uma jornada, Sim. ou porque está a atravessar a jornada de imigração neste momento. E uma das coisas que eu gostaria de perguntar, e que nós também falámos previamente, era precisamente sobre os preços de, por exemplo, o supermercado, o salário mínimo, as rendas acabaste por já nos dizer, mas será que nos podes dizer aqui algumas Uhum. pequenas comparações que possas fazer Sim, com Portugal, em nível de salário que sim, falaste agora, mas se conseguires dizer-nos sim, os teus custos do dia a dia, não sim. os teus, mas um valor real, não é? Das coisas, acho que Sim. toda a gente consegue fazer um bocadinho essas comparações. Sim, eu sinto que as pessoas têm muito uma ideia errada, por algum motivo, de que as pessoas dizem muito, e ganhas muito mais, mas também a vida aí é caríssima, é caríssima. E não é, eu acho que as pessoas não têm ideia disso. Por exemplo, eu ontem fui ao supermercado, eu não te consigo dizer um valor que eu gasto por mês, porque sou completamente desorganizada nesse aspecto. Mas, por exemplo, ontem fui ao supermercado, eu compro leite fresco por 90 cêntimos, eu compro 12 ovos grandes por menos de 2 euros. A carne, sinto que se calhar um bocadinho nada mais cara do que em Portugal. Uh, ok. A fruta, se calhar, não tem o mesmo sabor que tem em Portugal, mas os preços não são muito mais caros. A gasolina é praticamente o mesmo preço que em Portugal. Isso é outra coisa que as pessoas também têm que ter atenção. Os preços no supermercado acabam de ser quase o mesmo. Sinto que o pão é um bocadinho mais caro. Aqui não há tanto essa cultura de termos pão fresco, de irmos a uma padaria. Tipo, aqui não há uma padaria. Vai-se ao supermercado e tem lá algum pão fresco e tudo mais. E isso acaba por ser um bocado mais caro. Mas, no geral, daquelas compras que nós fazemos no dia a dia, tipo iogurtes também, praticamente o mesmo preço. E então eu não sinto mesmo que gasto muito mais no supermercado do que eu gastava em Portugal. Não há assim nada que eu me lembre que seja assim um valor que. Há o azeite é um bocadinho mais caro, mas em Portugal também não é barato. Vamos falar assim, que produzimos muito azeite, mas também não é barato. Portanto, não sinto que haja assim nada. Sinto que as rendas são muito mais baratas do que em Portugal. Estes E eu estou salários no bastante centro, diferentes, não é? sim, eu estou Os no salários centro mais movimentos. turístico deste país, e sinto que é muito mais barato. A gasolina é, é praticamente o mesmo preço, um bocadinho nada mais elevada, e o supermercado no geral também não sinto que seja mais caro. Agora, há uma coisa que é, eles aqui são muito de regras. E o álcool aqui, eles têm muitas regras para o álcool. Então, eu noto claramente que o álcool aqui é muito mais Mais caro caro. do que em Portugal. Compra-se uma cerveja por 2 euros ou 3 euros no supermercado. E a partir das 9 da noite não se pode sequer comprar nada, nada, nem sequer uma cerveja. E ao fim de semana, a partir de meia da tarde, álcool, tipo bebidas brancas e outras coisas que não uma simples cerveja, são em lojas específicas que se pode comprar, não é no supermercado. Isso eu noto que é um bocado mais caro, essas coisas assim. Ou mesmo tipo gomas e coisas com açúcar e coisas assim, eles têm mais atenção nessa parte e acaba por ser um Mais bocado mais caro. Agora, claro. bens vitais que nós precisamos no nosso dia a dia, eu não sinto de todo que seja muito mais elevado. Ok, ok. E em termos de salários, tu podes dizer-nos se há um salário mínimo na Finlândia? Diana, Sim, tens esse conhecimento? sim. Como é que funciona? Então, não existe um salário mínimo definido na Finlândia. Eles têm várias regras que são seguidas à risca de, por exemplo, todos os anos, em janeiro, têm que ser aumentados, uma percentagem no mínimo, sempre. Isto é impossível de fugir. Tem muito controle também sobre as horas que nós trabalhamos. Todas as horas noturnas têm que ser pagas com valor mais alto do que as outras. Os fins de semana e feriados é tudo a dobrar e há um controle muito grande sobre isso e sobre as condições de trabalho que nós temos. E depois, eu por acaso estive a ver umas estatísticas, porque lá está, o meu setor de turismo acaba por não ser
tão comparável como a maioria do resto, mas eu já vi pessoas a dizer que se calhar a minha área até nem é das melhores, por assim dizer. Nós acabamos por. Agora a minha realidade este ano é diferente, mas no ano passado eu ganhava à hora, então acaba por ser diferente. Mas sei que aqui ganhar menos de 11, 12 euros, 13 euros à hora na área do turismo não acontece. Não acontece. E tem que se pensar que nós acabamos por fazer muitas horas. E então dá para tirar, sem dúvida, tranquilamente mais de 4.000 euros. E eu vi uma estatística que diz que o salário médio na Finlândia em 2022 tinha sido de 3.800 euros. Ok, boa. Portanto, Pois é importante sabermos esses sim, valores, sim. principalmente para quem quer fazer essas comparações e tem uma ideia errada Sim, e do depois há país. outra coisa que é que não está incluída no valor dos salários, que é nós temos muitos benefícios. Eu não sou finlandesa, tenho o meu número finlandês, mas acabo por ser imigrante, mas os finlandeses têm muitas regalias que nós não temos em Portugal. E então nós acabamos por pagar alguns impostos. Eu, por acaso, no ano passado praticamente eu não pagava impostos porque é muito simples vir trabalhar para aqui e eles facilitam nesse sentido. Só pagava a parte da pensão, mas os finlandeses, por exemplo, não existe saúde pública ou privada aqui, é tudo público, não pagam nada, tipo, os impostos deles acaba por a saúde, não se paga nada, por cada filho recebe um valor mensal por mês. Qualquer pessoa que vá estudar para a faculdade, se for imigrante, não paga nada, a faculdade é gratuita, é tudo gratuito. Se for finlandês, recebe no mínimo mais de 1.000 euros por mês, além de ser tudo Para gratuito, estudar na faculdade. recebe um valor por mês. Portanto, há muita gente que vem para aqui estudar para a universidade, e não só aqui na Lapónia, mas como na Finlândia no geral. Claro. Depois, normalmente, quando uma criança nasce, recebe um valor, um vale para os pais gastarem a comprar as coisas para os primeiros tempos, ou então pode escolher e recebe as coisas físicas em si. E antes da pessoa fazer 18 anos, recebe um valor de entrada para uma casa, para conseguir iniciar a sua vida. Portanto, há muitas regalias que as pessoas muitas vezes não têm noção, a parte da saúde e todas as outras coisas que nós acabamos por ter acesso, que eu sinto que aqui, mesmo que às vezes as pessoas digam, mas pagam muitos impostos. Mas há uma grande diferença que eu sinto agora em Portugal. Eu pagava mais de 600 euros de impostos por mês quase, e eu não via onde é que esses impostos iam parar. E eu aqui vejo claramente onde é que o meu dinheiro vai parar, e ainda mais os que acabam por pagar mais do que eu. Aqui estão menos 40 graus. Está. Perdemos a Diana. Já deve voltar breve, penso que é só um problema de internet. Breve já se deve juntar a nós, eu acho que ela também já deve ter percebido que falhou. Mas realmente, voltando aqui à conversa que a Diana estava a ter connosco sobre as diferenças de preço entre Portugal e a Finlândia, é realmente surreal e pronto, realmente faz as pessoas pensar e quase conseguimos perceber o motivo das pessoas quererem ir para lá, para além de ser uma terra mágica, também querem claramente ter a experiência de que é viver lá, e com todos estes apoios acredito que seja bastante atrativo. Eu vou voltar a tentar convidar aqui a Diana para ver se consegue juntar-se a nós. Já está, Diana, já Não sei está. se foste tu ou se fui eu, mas desculpa. Não faz mal, Diana, nós vimos que aqui o Wi-Fi realmente deve ter falhado, mas não é grave, nós agora já estamos a ver melhor. Pronto, há pouco estava assim a imagem um bocadinho tremida, mas já está tudo a melhorar. Ok. Já estás de volta, pronto. Pronto, eu estava a dizer que realmente estas diferenças são surreais, tendo em conta o dia-a-dia das pessoas realmente em Portugal. Claro que quem nos está a ver e está noutros países também consegue fazer uma comparação com o país onde está a morar. Portanto, é muito interessante perceber aqui. Só que uma coisa que é, a Sim, Finlândia é pelo 8º ano consecutivo eleito o país mais feliz do mundo. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que isso é possível se o vosso tempo aí é sempre de noite, é de frio? Esta estatística é feita, eles não andam na rua a perguntar às pessoas se as pessoas estão felizes. Como é que esta estatística é feita? Esta estatística é feita porque é analisado um conjunto de parâmetros imenso, e na Finlândia o que é que eles fazem? Eles analisam todas as condições que nós temos de vida, como é que são a qualidade
das nossas casas, a qualidade do nosso ensino, a qualidade da saúde, todas as condições que nós temos para viver e todas as condições que o governo nos dá também para nos ajudar, nós aqui não temos sem-abrigo. Claro. Claro que me vão dizer, mas estão menos 20 graus, não era possível haver sem-abrigos. Eu já estive em sítios que estava muito frio e vi muitos sem-abrigos. Aqui não existem sem-abrigos porque se houver uma pessoa sem trabalho e sem casa, vai à segurança social daqui, por assim dizer, e é imediatamente introduzido e imediatamente recebe ajuda. Não existe isso aqui. E eu sinto que há aqui uma grande preocupação nesse sentido, que se calhar em Portugal eu não sentia de todo. Portanto, a Finlândia é eleita pelo 8º país, o país mais feliz do mundo, e posso comparar também com outros que também estão muito bem, como a Islândia, como a Noruega, como a Suécia e como a Dinamarca, que acabam por ter isto muito semelhante, esta mentalidade muito semelhante. E é eleito por isto mesmo, porque eles analisam todas as condições que nós temos para viver e tudo o que nos é dado, e é assim, ok, eles não podem ser infelizes se eles têm tudo isto. E é assim mesmo que funciona. Por isso, às vezes as pessoas dizem, Portugal é o melhor país do mundo, porque nós temos sol e a nossa comida é boa, e praias e tudo mais. Sim, Portugal podia ser muito bem o melhor país do mundo, mas falta-nos tudo o resto. Falta-nos tudo o resto que é muito importante na vida das pessoas, e que eu sinto que não está presente. Exato, ok. E tudo isso faz parte, não é? Sim. Eu tenho aqui uma pergunta também, que já tinha aqui, mas agora respondendo às pessoas, neste caso temos aqui a Mónica a fazer esta pergunta: se, em primeiro lugar, se oferecem os cursos para aprenderes a língua, e se sentes que existem barreiras linguísticas ou consegues falar inglês facilmente em todos os lugares. Diana, será que nos consegues responder? Ok, isto é uma coisa por acaso que me perguntam muito mesmo nas minhas tours, se eu falo finlandês ou assim. Eu não falo finlandês, eu sei algumas palavras, algumas expressões, mas eu não falo finlandês porquê? Porque as minhas tours eu não tenho finlandeses. Eu tenho pessoas de todo o mundo Pois, e então normal. finlandeses não querem vir fazer suas auroras comigo, porque eles vão ao seu quintal e vêm de lá, por assim dizer. E então eu nunca tenho que falar finlandês no meu dia a dia. O facto é que toda a gente, o inglês é uma língua obrigatória aqui, toda a gente, sem exceção, fala inglês, portanto não me sinto em qualquer momento alguma barreira linguística. Em relação a oferecerem os cursos, eu acho que sim, mas eu não tenho a certeza, porque honestamente eu nunca tive ainda esse interesse em querer aprender a língua. É muito difícil, e eu ainda não tive esse interesse porque senti que não precisava e já sinto que tenho um bocadinho de pouco tempo e ainda não tive a iniciativa para ir aprender mais. Mas toda a gente fala inglês muito bem. E é tudo muito acessível. A maior parte das coisas nós conseguimos tratar tudo pela internet, marcar coisas pela internet, vamos a um sítio. Eu nunca levantei dinheiro aqui, nestes 2 anos, nunca. Eu nem sei onde é que é um multibanco, porque uma vez perguntaram-me numa turminha onde é que era um multibanco para levantar dinheiro, eu nem sei onde é que é um multibanco, nunca vi. Nós pagamos tudo com cartão, é tudo muito, muito simples, muito automático, então sinto que não há assim nada de difícil nesse aspecto. Obrigada, Diana, obrigada por partilhares. Já vimos aqui que a Mónica, pelos vistos, ficou esclarecida e já nos agradeceu. Sim. Então, acredito, e pelo que eu percebi também, os teus fins de semana são muito corridos e sempre que podes trabalhar, não é? Sim. Mas para ti que estás numa área turística, sim, é mais difícil. Mas para os finlandeses, o que é um fim de semana típico ou um momento de descanso para os finlandeses? Como é que poderias descrever esses momentos? Então, sinto que também varia um pouco consoante a estação, porque há coisas que eles não podem fazer no inverno, que fazem muito no verão. E eu sinto que também já estou a trazer à tona esta parte mais finlandesa minha. Por exemplo, ainda ontem à noite acabei por cancelar a minha tour por causa do tempo e acabei por ir com o meu namorado para a floresta, fizemos uma fogueira, assámos salsichas e estávamos junto ao rio e tudo mais. Isso é uma coisa muito comum aqui, que é nós temos são chamados lavos, que nós temos uma espécie de cabanas onde podemos fazer fogueiras e eles existem literalmente em todo o lado. E isto é uma coisa muito finlandesa, principalmente aos fins de semana, mas durante as semanas também, que as famílias se juntam
e às vezes até diferentes famílias e diferentes grupos se juntam e fazem fogueiras e ficam a beber o seu chocolate quente ou o seu café enquanto comem salsichas ou assam carne ou fazem salmão ou tudo mais. Então, isto é uma tradição muito recorrente aqui e que é quase mandatória. Ok. Depois, também, no verão, apanham muito cogumelos nas florestas e também mirtilos e todos os frutos vermelhos nós temos muito, muito, muito. E então apanha-se imenso. Ainda no outro Ok. dia eu estava na floresta e estava a andar à procura de cogumelos e começámos a apanhar e a comer. Porque há outra coisa aqui que é a Finlândia, e especialmente a Lapónia, tem o ar mais limpo do planeta. O que é que isto significa? E também a água. O que é que isto significa? Que as pessoas podem comer neve aqui e podem beber água dos rios e dos lagos. Ok. E então, nós não temos praticamente poluição. Eu não tenho uma grande diferença na minha pele, por exemplo, quando eu vim para aqui. Então, é muito comum aqui as pessoas andarem nas florestas, apanharem mirtilos e comerem. Não há lavar nem nada. E é possível comer neve e apanhar coisas das árvores e comer. É muito comum aqui. Curioso. Sim, Ok. sim, sim. E então há aqui, fazem muito essas atividades aqui, bebem também um bocadinho, mais ao final da tarde. Temos também ok no gelo, fazem assim várias Várias coisas atividades. também, mas Ok. sempre são muito respeitadores. Eu falo isto muitas vezes. Os finlandeses são muito respeitadores. Eu nunca ouvi alguém tipo, a gritar na rua e a chamar outra pessoa. Tipo, isso não tem mal nenhum. Claro. Atenção, mas Não é comum. isto é uma coisa completamente comum, tipo, em Portugal. No outro dia estava com o meu namorado na floresta e estávamos nesses lavos, estávamos com imensas pessoas, diferentes, 5 ou 6 grupos diferentes, e não ouvíamos nada, nada. Há muito uma cultura muito respeitadora. São 2 da manhã, o sinal está vermelho, não passa um único carro, ninguém vai atravessar a rua. E se tu atravessares, eles vão olhar para ti e vão achar que tens um problema. Exato. E então há muito essa cultura. São muito respeitadores e a segurança. A segurança, para mim, a parte das condições de vida, é das coisas que eu mais gosto aqui. Sim, temos É muita mesmo gente a muito perguntar isto segura. normalmente, Sim, Diana, dos países, portanto, sim, se puderes partilhar também. sim, Eu já tinha uma ideia que sim, mas claro que vindo de uma sim. pessoa que mora aí é diferente. Sim, é muito seguro, ninguém mexe em nada. Lá está, eles são muito respeitadores também nesta parte da vida. Só para teres uma ideia, eu no ano passado perdi a minha carteira 3 vezes. 2 delas na mesma semana. Uma das vezes eu estava a sair da minha carrinha, devia ser para aí umas 3 da manhã, deixei a carteira cair, na altura estava tudo cheio de neve, ou seja, a estrada estava branca, a minha carteira é preta, portanto é fácil de ver. Deixei cair a carteira no meio da estrada e só no dia seguinte, às 3 da tarde, quando ia sair de casa outra vez, ou 4, é que percebi que não tinha a carteira. Depois saí de casa e lá estava a carteira no mesmo sítio, no meio da estrada, com notas a sair da carteira e ninguém mexeu. Portanto, eu tenho a minha bicicleta à porta, eu fui viajar no verão, deixei aqui a bicicleta 5 meses, eu voltei e a bicicleta está no mesmo Está sítio. bem. Portanto, ninguém mexe em nada. E se encontrar alguma coisa, nós temos grupos no Facebook onde as pessoas publicam. Encontrei este telemóvel, encontrei estas chaves, encontrei isto. Portanto, há muito esta política de não tocar em nada do que é de alguém. Isso é uma coisa que para mim é mesmo muito importante. É importante para mim chegar a casa às 6 da manhã, sozinha, numa carrinha, e não ter medo de andar na rua, por exemplo. E é uma coisa, eu sou de Lisboa e sou do centro de Lisboa. E às vezes as pessoas não acreditam quando eu digo isto, mas eu tinha menos medo quando eu estava na Tailândia, ou nas Filipinas à noite sozinha do que tinha em Lisboa. Eu em Lisboa simplesmente eu não andava sozinha na rua. Ou se andava à noite, atenção. Sim, Mesmo sim, dia, claro. pronto. De dia também acho que cada vez está a ficar pior, mas à noite eu estava sempre com os nervos e sempre a sentir que a qualquer momento ia acontecer. E isso simplesmente aqui não acontece. Eu nunca vi polícia na rua, nunca vi polícias na rua. Mas as pessoas são muito respeitadoras, e cada um tem as suas coisas e trabalham muito para as suas coisas e não querem passar por cima de ninguém ou prejudicar a vida de ninguém. E então eu sinto que isso também é muito importante. Acabamos por estar aqui no nosso cantinho, muito sossegados e muito seguros. Para mim, sendo uma mulher que já viajou por tantos países sozinha, encontrar a minha casa num sítio tão seguro para mim e que eu não tenho qualquer problema em sair de casa a que horas seja,
as pessoas às vezes não acreditam, mas eu não tranco a minha casa quando saio de casa, eu não tranco o carro, porque quando está frio do inverno, ninguém pode trancar os carros porque pode Podem não abrir. congelar. Ninguém Pois, tranca os carros, ninguém tranca as casas. Literalmente, na outra casa onde eu vivia no ano passado, era só fazer isto e a pessoa já bem, entrava em casa. E eu caso. nunca tive Claro. lá ninguém. Portanto, isso é uma coisa também que é importante falar, que às vezes as pessoas também não têm noção. E é uma coisa que também me fez ter mais vontade de sair de Portugal, honestamente. Foi eu sentir que a cada ano que passava, especialmente em Lisboa, que é de onde eu posso falar mais, sentia-me menos e menos segura. E a partir daí, acho que não é bom, além de não vivemos a nossa vida apaixonados pelo que fazemos, mas também quando temos tempo para fazermos alguma coisa, se estivermos com medo que alguém nos vai fazer mal, ou roubar, ou raptar, ou fazer não sei o quê, também Claro. acaba por. Obrigada, Diana, também por esta partilha. Acho que é importante perceber, porque eu acho que, pronto, há muita gente, claro, que nos vê da Europa Central e tudo mais, mas não há tanta gente a ver-nos de países, a ver-nos, não, se calhar com tantas experiências para experienciar e para partilhar como tu que estás na Finlândia. E por isso, falando agora também ainda de Portugal, eu queria saber se existe alguma parte da cultura portuguesa que levaste contigo para a Lapónia, se algo que tu sintas que levas contigo e que ajuda a manter, de certa forma, uma ligação às tuas raízes. É assim, ah, eu sinto que nós, portugueses, é claro que isto acaba por ser generalizado, mas eu sinto que nós somos muito dados. Ok. Somos muito de toque, de entusiasmo, e de tudo. E os finlandeses acabam por ser pessoas muito mais, como é que eu ia dizer? Não é bem frias, mas eles não são muito de ver alguém, abraço e tocar e convidar para casa e fazer essas coisas. Tipo, são pessoas muito mais distantes nesse sentido. Ok. E então, sinto que acabo por trazer essa agitação e esse entusiasmo, no geral, e trazer isso também para o meu dia a dia e para as pessoas que se cruzam comigo, porque mais no ano passado, mas trabalhava com alguns finlandeses e então era sempre assim uma bolha de energia e tentar passar essa proximidade com as pessoas e às vezes é bom, não é preciso nós protegermos-nos tanto, eu percebo que seja uma questão cultural, mas é bom nós, nós sermos intensos com as pessoas e com a vida. E então acho que isso é uma das maiores coisas que eu trago de Portugal. Acaba por ser isso, penso eu. Sim, penso que seja assim, isso, mais diferente Principal. na Ok. personalidade, por assim dizer. E encontras muitos portugueses nas tuas tours e pela Lapónia? Sim, sim. Isso é das melhores coisas e que me deixa muito, muito feliz. Desde o começo, cada vez mais, porque, claro, eu também vou crescendo e há mais pessoas a saber também do meu trabalho e a ter interesse, o número vai aumentando, mas para mim é muito bom. Agora eu já estou numa fase ótima, da minha vida e aqui, como casa, isto é a minha casa. Mas no ano passado, por exemplo, quando eu me mudei, no primeiro mês, eu não tinha aqui um único amigo. Eu não conhecia ninguém, eu deixei tudo para trás e vim para aqui sozinha. E logo no primeiro mês, eu todas as semanas eu entregava ao meu chefe na altura uma lista só com tours que pessoas queriam fazer comigo e muitas delas eram portugueses. E isso foi mesmo muito importante para mim. E na altura, nessa empresa onde eu trabalhava, eles ficaram um bocado tipo, como assim? Há pessoas que querem Uhum. marcar tours contigo e não connosco. E isso para mim foi muito importante. Foi a Entendo. primeira vez que isso aconteceu e começou a acontecer, e hoje em dia então é totalmente assim, mas começar a ter portugueses nas minhas tours, principalmente no primeiro mês, foi muito importante para mim porque era uma casa que eu ainda não sentia. Eu já me sentia em casa no meu trabalho, mas quando eu chegava à casa no meu trabalho e fechava a porta de casa, eu sentia-me sozinha. E então sentia que me faltava uma Alguma vida sem ser coisa, o meu claro. trabalho. Por muito que o meu trabalho me apaixone e me realize, que o faz e muito, mas na altura eu estava muito triste. E depois ter portugueses quase todas as semanas e eu chegar ao escritório e reunir as pessoas, dizer os nomes e reunir as pessoas e as pessoas diziam olá Diana e virem-me abraçar, às vezes eles traziam presentes, ou traziam coisas portuguesas, isso aconteceu muito, traziam.
pastéis de nata, ou traziam outros doces típicos, ou assim, ou então dizíamos para irmos jantar, ou beber um copo, ou almoçar. Isso para mim foi super importante, porque foi um bocadinho de casa que eu na altura ainda estava a descobrir. Claro, E então faz sentir esse toda a carinho das diferença. pessoas, e cada vez mais eu recebo muitas mensagens de portugueses que às vezes eu publico só uma foto de uma aurora de uma noite anterior, ou uma foto minha, e as pessoas mandam mensagem e dizem: Diana, está tudo bem, um beijinho para si, obrigado pela partilha. E às vezes só essas coisas, sentir que as pessoas têm carinho ou fazem perguntas, mesmo sem me conhecer, só de ver algumas coisas que eu partilho, ou de terem feito uma tour comigo e terem quase sentido que eu as Claro, tratava como se fôssemos mesmo amigas, sinto que isso é muito importante. E então, hoje em dia, eu tenho todos os meses e praticamente todas as semanas, eu tenho portugueses e cada vez mais, e isso é muito bom. E acho que é bom, eu sinto que cada vez mais os portugueses estão a começar a viajar, também há cada vez mais low cost a fazerem voos para aqui diretos, ainda não é o ok, caso de boa. Portugal, mas pode ser Sim, que um dia aconteça. E então sinto que isso está a ajudar a fazer com que mais pessoas tenham a possibilidade de vir e perceber que a Lapónia não tem que ser um destino assim tão caro como as pessoas, às vezes as pessoas falam. Que isto é claro, outro conceito que as pessoas têm muito. Porque é muito caro ir aí. Para vir aqui, não é preciso ficar a dormir num iglo. claro, Entendes? Então, não exatamente. é preciso ir comer fora todos os dias. E há muitas soluções aqui. Eu vindo aqui 2 vezes, e não gastei muito dinheiro. Dá para vir de comboio, dá para ficar em hostels, dá para alugar Airbnb, que já ajuda muito. Se quisermos ficar naqueles hotéis, que vemos nas redes sociais, se calhar vai ser uma viagem Vai mais ser cara. claro, Mas é possível fazer esta viagem num conceito mais económico, e às vezes eu tento passar isso e tento responder às mensagens que as pessoas me enviam. Não é impossível vir aqui, e não é assim tão caro como as pessoas pensam, claro, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizer: eu gostava tanto de ir aí, mas eu não tenho possibilidades económicas. É possível, se calhar às vezes temos que fazer um bocadinho mais de esforço, mas é possível, e cada vez acho que é mais. Nós temos muitas soluções no supermercado, em tudo, alugar carro às vezes é mais barato claro. também. E então sinto que cada vez está a ficar mais possível, ainda bem, mesmo para nós portugueses, vir aqui mais Podem ser acessível. com a Diana, pronto. Sim, Tu sentes que as bora! redes sociais te ajudaram também a divulgar Sim. aquilo que fazes, Diana? Desculpa? Sentes que as redes sociais também te ajudaram a divulgar aquilo Sim, que sim, fazes? sim, Ok. sim, É a sim. maneira dos portugueses É chegarem assim, até ti. sim. É assim, eu sinto que não sou a melhor nesse sentido. Eu às vezes faço vídeos e ponho e penso: amanhã é que eu vou publicar imensas coisas e vou fazer isto. Mas eu às vezes tento fazer a minha parte, mas eu muitas vezes estou muito cansada ou tudo mais, e acabo por não partilhar assim tanto como se calhar gostaria, e tudo mais. Mas eu sinto que sim, tipo, todas as entrevistas que eu fiz e o facto de eu partilhar as minhas fotografias aqui e partilhar sempre uma vertente muito pessoal aqui, e acho que é isso que também chama muita gente, é o facto de eu partilhar muito do meu coração, não só as coisas boas como as coisas más. E mesmo quando eu estava a viajar no resto do ano, fazer partilhas muito pessoais minhas, sinto que isso também acaba por chegar mais ao coração das pessoas e sentir tipo: ok, eu quero fazer com ela porque eu sinto que vou Claro. estar em boas mãos e que ela não me vai, e que não me vai enganar, por assim dizer. Ok. E então, sim, as redes sociais, sem dúvida, porque é daí que vem, hoje em dia, eu não tenho um escritório, e é das redes sociais que vêm as marcações para as minhas tours, é das partilhas que faço nas redes sociais, que chegam todos os dias mensagens para marcar tours comigo. E a única maneira é online, portanto, é Ok. sem dúvida a partir das redes sociais, e acabo por me sentir mais próxima também de toda a gente. Ainda não Ok. faço vídeos a falar, Claro. talvez um dia. Hoje estou a fazer um direto, portanto, se calhar um Exato. dia destes Já não começo a estás tão fazer. longe. Mas sim. Ok. E achas que é fácil encontrar comida portuguesa por aí? É sim, eu acho que isso já é mais difícil. A comida é sem dúvida das coisas que eu acabo por ter mais saudades de Portugal. Portanto, nós aqui comemos muita renda, por assim dizer, comemos muito salmão também é muito bom. Mas em termos de restaurantes, por exemplo, aqui em Rovaniemi, como é muito turístico, eu sinto que nós temos um bocadinho de tudo. Temos um restaurante italiano, temos um restaurante chinês, temos um restaurante japonês, vietnamita, pronto, temos uma coisinha de cada. Ainda falta um português,
Mas acabo por depois cozinhar aqui em casa e fazer para mim e trago um bocadinho mais dessa casa. Agora, por exemplo, aqui temos o Lidl, que temos também em Portugal, o supermercado. Até eu sinto que consigo comprar várias coisas que eu também comprava em Portugal e não estar sempre a pensar, será que isto é bom, será que não é bom? Então sinto que o Lidl dá sempre aquele ponto Interessante. seguro. Em termos de comida mesmo e de comer fora, não. Acaba por ser muito diferente e eu às vezes só queria um bitoque, sabes? Às vezes só Claro. queria um bitoque e penso isso imensas vezes. Mas pronto, mas está tudo bem. Mas sim, né, a comida é sem dúvida das coisas que eu tenho mais saudades de Portugal. Ok. É. Então, pronto, o direto já vai longo, claro. Nós dissemos que era 30 Ai, minutos. desculpa, É difícil às desculpa. vezes nós conseguirmos manter, mas está tudo certo, Diana. E eu tenho aqui ainda mais 3 perguntas Desculpa, é para que te as minhas fazer. tours normalmente não são menos de 8 horas, até eu Pois, tenho claro. sempre muito tempo para falar. Tens muito para entreter e isso é muito bom. Nós Sim. temos aqui até bastantes comentários, nomeadamente pessoas que te viram num programa na TVI, pessoas aqui a perguntar se só dá para ir de avião para a Lapónia, pessoas a dizer que depois do medo vem a vida, que nunca mais vais esquecer Sim, dessa frase, calculo que tenha sido alguma coisa que tenhas dito. sim, sim, sim. Pronto. Eu agora, pronto, a Diana já respondeu algumas perguntas vossas. Eu tenho aqui uma última, assim, mais. Como é que eu ia te explicar? Que pode interessar também as pessoas que Ok. estejam ou que tenham sido inspiradas por este direto e queiram emigrar. E ir, quem sabe, um dia até ter com a Diana. Portanto, para quem como tu, que sente que basicamente isto foi um novo começo, uma mudança de vida, mesmo que queira emigrar ou Sim. simplesmente ter uma experiência na Finlândia, que conselhos é que tu poderias dar? Assim, os principais, Diana. É assim, primeiramente, sei que perguntas da Finlândia em geral, mas eu falo muito sobre isto nas minhas tours também. No geral, eu acho que, principalmente na nossa faixa etária, aliás, sempre, em toda a vida, mas principalmente na nossa faixa etária, eu acho que nós temos que viver. E eu acho que nós não nos podemos conformar, tão cedo. E eu acho que nós temos que ir atrás dos nossos sonhos e temos que seguir a vida. Mesmo que às vezes outras pessoas acham que nós somos malucas, ou que não faz sentido, ou porque é que nós não estamos a comprar uma casa, ou a comprar um carro, ou a ir sair à noite e estamos a viajar, ou estamos a mudar-nos para outro sítio. As nossas escolhas de vida não têm que fazer sentido para outras pessoas. Isto foi algo que eu aprendi. E eu acho que nós vamos sempre a tempo de descobrirmos a nossa paixão e algo que fazemos e que faz com que nós não sentimos que estejamos a trabalhar. Eu, há uns dias, tive um dia de folga e fui com o meu namorado caçar auroras, a 600 quilómetros daqui. Portanto, eu acho que isso é o segredo. E eu falo nas auroras porque é o que eu faço, mas eu acho que nós temos de descobrir algo que nos faça sentir que não estamos à espera da sexta-feira para viver e para ser felizes, que nós estamos a olhar para o relógio e às vezes, quando nós começamos a viajar, nós percebemos que o mundo é enorme e há infinitas possibilidades. Às vezes as pessoas pensam, mas o que é que eu vou fazer aqui? Ou o que é que eu vou fazer? Há tantos trabalhos e há tantas coisas para nós fazermos em todo o lado que acho que às vezes temos que quebrar um bocadinho este mindset que temos que ficar a vida toda naquele trabalho porque foi para isso que nós estudámos e temos que ficar naquela empresa. Há muitas oportunidades e há um mundo inteiro. E acho que é mesmo, tal como eu disse, e era o que alguém estava a dizer, depois do medo vem o mundo. E eu acho que é mesmo assim, nós temos que ir e temos que seguir os nossos sonhos. Em relação à Finlândia, no geral, falando mais especificamente no meu Sim, sim. caso, sinto que para pessoas de Portugal acaba por ser muito fácil. Por exemplo, agora já mudei a minha morada fiscal, porque este ano já não vou ter descontos em Portugal. E então acabei por mudar a minha morada fiscal. Mas no ano passado eu ainda tinha alguns descontos em Portugal, acabei por não mudar logo. E é muito fácil vir para aqui, não é preciso visto, não é preciso nada disso. Vem-se, ganha-se o seu número finlandês, o seu número de impostos finlandeses. Nos primeiros meses até penso que são 14 mil euros por ano, não paga impostos, ou seja, no ano passado fiz novembro, dezembro, os 2 meses juntos, portanto, não cheguei a esse valor. Não paguei impostos nenhuns, só paguei um valor muito irrisório, que é um valor de pensão, que é o equivalente à nossa reforma. Depois, agora já vai ser diferente, mas para ter uma ideia, é possível vir para aqui e não, tem muitas condições, ou seja, eles não têm só boas condições para os finlandeses, eles têm boas condições também para as pessoas que querem vir para aqui e querem começar uma vida aqui. E então sinto que não é assim tão difícil
como às vezes faz parecer, não é preciso um visto. Arranjar trabalho, se for na área do turismo, é muito fácil. Se for em áreas mais específicas, já pode ser mais difícil. E acho que isso também é um bocadinho importante falar, que é, ah, são muito patriotas, por assim dizer. Então, em áreas mais específicas, mesmo corporate jobs e outras coisas assim, acho que pode ser mais difícil, porque eles privilegiam sempre os finlandeses ou privilegiam sempre alguém que fale finlandês. Portanto, sinto que nessas áreas pode ser mais difícil. Certo, sim, Mas sim. o turismo é massivo aqui, tanto na Lapónia como no resto da Finlândia. Em Helsínquia também, claro que numa escala completamente diferente. Diferente, Mas sim. no geral é possível. E trabalhar em supermercados e acho que, por exemplo, restaurantes e coisas assim, é possível sem finlandês e também é possível fazer um bom salário. E as condições de vida são super boas, não só para os finlandeses, como também para nós que vimos para aqui tentar começar uma nova vida. E então privilegiam muito. Em Portugal eu sinto completamente o oposto. Sinto que privilegiam muito quem vem de fora e aqui na Finlândia é o oposto. Eles privilegiam muito Quem os está, finlandeses primeiro, claro. sem tratar mal as outras pessoas. Nós nunca somos olhados de lado ou qualquer coisa do género, mas privilegiam muito os finlandeses no sentido de trabalho e oportunidades de trabalho e de carreira. Mas é muito possível. Há imensa gente e cada vez mais a emigrar para a Finlândia e quem diz Finlândia diz outros países nórdicos. Porque sinto que a qualidade de vida e a mentalidade é completamente diferente de Portugal e que faz com que as pessoas andam na rua e percebem porque é que este é o país mais feliz do mundo. As pessoas andam na rua e veem que as pessoas estão felizes. E eu Claro, senti isso exato, na sim, sim, Noruega sim. também, na Suécia, mesmo na Dinamarca também, que são assim os países que eu sinto que as mentalidades são mais parecidas. E pronto, e claro que se alguém quiser vir, eu recebo muitas mensagens também neste sentido. Se alguém quiser vir e precisar de esclarecer alguma coisa, tirar dúvidas, podem-me A Diana sempre enviar está mensagem. E se eu disponível. por acaso não responder, porque às vezes desaparece se eu não responder logo, podem enviar outras quantas que eu hei de responder. E pronto. E Obrigada, podem marcar Diana. todos comigo de setembro a abril. Obrigada, Diana, pelos conselhos. Sim. Diz-me só uma coisa: neste momento é preciso ter um contrato de trabalho para tu poderes mudar-te para a Finlândia? Eu tenho ideia que eu acho que se pode ficar aqui cerca de 3 meses sem contrato. Não tenho a certeza se são 3 ou 6 meses, Ok. honestamente. Sim, sim. Mas durante estes meses é possível ficar aqui sem pagar rigorosamente nada, vamos assim dizer, e a partir daí já é preciso ter o seu número finlandês e coisas assim. Ok, Então, obrigada. pronto. E é muito fácil. Sinto que é muito fácil ter o número finlandês, ter o número de segurança social finlandês, abrir uma conta no banco aqui, portanto, é tudo Simples. relativamente simples. Ok, Sim, 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 sim. ok. Sim. Então, e uma pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados, faltam duas, mas uma Sim. delas, que é principalmente a que nós fazemos a toda a gente, e que no fundo todas as pessoas que nos estão a ver também vão querer saber, que eu já vi aí uns comentários, é, Diana, tu algum dia pensas regressar a Portugal? É assim, eu já estive em mais de 30 países a viajar, e então eu sinto que a partir do momento que eu saí de Portugal, saí da bolha, vamos dizer assim, que eu sinto que muitas vezes nós vivemos numa bolha em Portugal. E a partir do momento que eu saí, eu descobri que o mundo era fascinante e era imenso. Portanto, falando ainda numa vertente de viajante, eu sinto que há muito ainda para ver, mas falando neste momento na minha vida, eu não me imagino de todo a voltar a viver em Portugal. Eu vou a Portugal, sim, de vez em quando, 2, 3 vezes por ano, quando consigo, alguns dias, mas eu já não sinto que aquilo seja a minha casa, por assim dizer. Aquilo é o sítio onde eu tenho a minha família, os meus amigos, a minha cadela e que me faz sempre sentido voltar e onde estou muito feliz. Mas para a minha vida e para a condição de vida que eu quero ter, eu não quero viver para pagar as minhas contas, para pagar as minhas contas. Eu quero poder ir viajar se eu quiser. Eu quero aproveitar os meus dias, os meus tempos livres, fazer atividades e não estar sempre com a corda ao pescoço. Eu, quando estava em Portugal, eu tinha 3 trabalhos.
três trabalhos e não ganhava metade sequer do que hoje em dia Sim. ganho. E é muito difícil. Em Portugal eu às vezes trabalhava 16, 17 horas por dia. E eu sinto que há muita gente em Portugal com a mesma realidade, que trabalha muitas, muitas horas. E depois, se calhar, quando têm tempo livre, acabam por nem fazer bem nada, porque estão tão cansados que nem sequer têm energia para tal. E então eu quero sim aproveitar a minha vida, se é possível viajar, e sinto que, por exemplo, neste trabalho que eu agora tenho, eu consigo fazer o balanço perfeito. Eu, durante 7 meses eu sou a pessoa mais feliz do mundo, todos os dias, a fazer o meu trabalho, e durante os outros 5 meses do ano eu sou a pessoa mais feliz do mundo a viajar e a aproveitar as férias e a estar com as pessoas que eu amo e que se calhar durante a temporada não tenho tanto tempo para tal. Sinto que neste momento isso é o balanço perfeito. Se me perguntares, vais estar na Lapónia daqui a 5 anos? Não sei. Não consigo planear a minha vida nesse sentido. Até posso estar, porque neste momento sou mesmo muito, muito feliz e muito realizada, mas eu não quero cortar a minha liberdade de viajante e de alma livre E de poderes nesse decidir, não é? sentido. No Sim, fundo, sim, claro. sim, Ok, sim, sim. E eu ok. digo isto muitas vezes. Eu agora estou na Lapónia a caçar auroras e sou muito feliz. E se um dia me apetecer ir escovar cavalos para a Indonésia, eu vou. E se me apetecer ir vender cocos para a Costa Rica, eu vou também. E sem problema nenhum. Às vezes as pessoas dizem, mas e se eu for e não arranjar trabalho? Ou se eu for e não gostar? Eu tinha muito presente na minha cabeça e tive sempre humildade suficiente para saber que, ok, eu vou mudar para a Lapónia. Eu posso chegar lá e aquilo não ser nada do que eu estou à espera. Porque ir viajar para a Lapónia não é a mesma coisa que viver na Lapónia. E eu posso chegar lá e não me adaptar, eu posso chegar lá e não gostar assim tanto, e depois Claro. despedir-me de um trabalho para um contrato de 5 meses, que depois posso não ter nada. Mas nós temos que ir para as coisas, e só se formos para as coisas é que vamos saber se elas funcionaram ou não. E então eu estava muito ciente de que podia dar tudo errado, mas se desse tudo errado, eu voltava para Portugal com as minhas malinhas. E estava tudo bem, e arranjava outro sítio para ir se me fizesse sentido para tal. Portanto, acho que é muito importante continuarmos com a nossa mente aberta. E em Portugal sinto que está a melhorar, mas acabamos por ter essa mente mais fechada nesse sentido, principalmente as pessoas mais velhas. Eu falo pela minha avó, por exemplo, que acha que eu perdi a cabeça por me despedir e vir para a Lapónia tirar fotos ao céu e fazer festinhas Claro. às renas. Portanto, é uma realidade diferente, mas eu acho que nós vamos sempre a tempo de sermos felizes e de procurarmos essa felicidade, mesmo que às vezes demore mais ou menos. Ok. Obrigada, Diana. Desculpa, eu falo muito, desculpa. Não, não tem problema nenhum. Nós também, o objetivo é mesmo, as pessoas querem ouvir de ti, não é? No fundo, eu só faço Sim, as perguntas e acho que as pessoas querem ouvir a experiência realmente que sim. está aí. Então, para além desta pergunta, hum, agora temos uma última, Ok. que é sempre a que nós também trazemos a toda a gente, que é se tu em 3 palavras conseguirias definir a tua experiência da imigração, neste momento, o que é que Ok, ela significou para ti até agora? ok, ok. Para mim, ahm, paz, realização, e felicidade. Ok. É. Obrigada, Diana, é Para muito mim importante. é paz. Eu estou rodeada de natureza e de saber que posso ir para casa a qualquer momento e está silêncio e eu só ouço os passarinhos e tudo mais e sentir-me mesmo realmente em casa aqui e sentir que já não tenho que procurar mais nada. Continuo a amar viajar, mas esta é a minha casa agora e sabe muito bem sentir-nos em casa. E então, e realização, porque sinto muito realizada neste momento na minha vida, sinto que estou a viver a melhor fase da minha vida, tanto profissional como pessoal, porque acaba por estar tudo ligado. Nós trabalhamos tantas Certo. horas que o profissional está sempre ligado com o pessoal. E felicidade, porque acho que era impossível ser mais feliz do que sou neste momento e fico muito grata por todas as pessoas que vêm e que fazem também possível este sonho de fazer as minhas tours aqui na Lapónia e tentar que as pessoas tenham uma experiência também e permitirem-me que eu ajude a realizar esses sonhos e fazer parte desses momentos das suas vidas. Portanto, gostaria também de agradecer a todas as pessoas, porque é muito importante para mim. Claro. Oh, Diana, obrigada por esta bonita mensagem que tu deixaste e por toda a partilha que Sim. tu trouxeste. Eu tenho uma última Ok, pergunta que não estava aqui ok. não estava À prevista, vontade. mas neste momento, quantos graus é que estão aí?
Ok, eu acho que hoje devem estar à volta de uns 16, penso eu. Ok, ok. Eu Portanto, pensava nós que ia temos ser mais estado extremo. super bem. Não, não, não. Agora tem estado, na semana passada estavam 24. Portanto, tem estado muito bom. Ok. Sim, estamos a aproveitar bem o sol e a Finlândia é conhecida como o país dos 1000 lagos, porque nós temos mais de 100 mil lagos só na Finlândia e aqui na Lapónia eles estão por todo o lado. E no inverno eles estão congelados, completamente congelados. E as pessoas fazem também muita patinagem, que esqueci-me de mencionar, mas as pessoas fazem muita patinagem, muito ski aqui também, muita pesca no gelo, muitas atividades finlandesas são essas, muita pesca no gelo também, snowmobile, moto de neve, pronto. E então é muito bom agora voltar em setembro, estar tão bom tempo e ver todos esses lagos descongelados e tão bonito que tem sido. E poder fazer tours em t-shirt também tem sido incrível. Acho que muito em breve vai começar a baixar. Ainda há uns 2 dias eu estava na Suécia, mais a norte, e chegou aos -3. Mas acho que ainda temos mais uns dias de sol. Acho que setembro e outubro ainda vai ser relativamente tranquilo e depois começa progressivamente a ficar mais frio. Se me Ok. der só um minuto, porque as pessoas perguntam muitas vezes isto, Sim, força, perguntas que eu mais força. recebo: qual é que é a melhor altura para vir? Portanto, podem vir fazer tours comigo de setembro a abril, que é a altura que temos auroras. Os meses que eu acho que são melhores, numa perspectiva geral, vindo de alguém que vive aqui, mas que também já viajou apenas em novembro e em março, para mim acho que os melhores meses são setembro e outubro, março e abril. Setembro e outubro existe a parte de nós não termos neve, que eu percebo que para algumas pessoas não faça muito sentido vir à Lapónia e não ter neve. Contudo, é incrível e para quem me segue, acho que tem visto que as auroras têm sido inacreditáveis e acaba por ser melhor para nós também nesta altura. E às vezes menos quilómetros também, porque não temos tanta neve e tantas tempestades e o tempo é mais limpo. Março e abril temos muita neve, que as pessoas perguntam isto. Normalmente é um bocadinho menos frio do que em dezembro. Em dezembro temos semanas de -30, -40 graus. Muito frio. Em março normalmente anda aí nos -20, pronto. E é Claro. muito melhor. E há muito mais sol, temos muito mais horas de sol. E aqui, quando está sol, o frio é muito menos frio, por assim dizer. E então, sinto que março e abril também são dos melhores meses também para auroras e no geral para a experiência no geral, porque se Ok. vier em novembro e em dezembro fica de noite muito cedo e não é que as pessoas deixem de fazer as suas atividades, mas eu acho que é muito mais bonito fazer um passeio com as renas ou com os huskies ou ir visitar parques e Em tudo mais e estar dia, não é? sol ou estar de dia do que estar de noite e ter que estar com uma lanterna e coisas Claro. assim. Então, no geral, isso é o que eu recomendo. Obrigada, Diana. Obrigada, porque estas Nada. dicas também podem ser interessantes mesmo para quem ainda não te segue e vai passar provavelmente a Uhum. seguir-te. Pronto, e eu para Sim, terminar queria apenas, pronto, tu já sabes, mas nós vamos fazer-te uma sim. oferta da nossa comunidade, que é o Balcão Mais. Obrigada. Pronto, é mesmo uma Sim. comunidade criada pelo Balcão do Imigrante, e nós vamos oferecer-te durante um ano esse programa que te dá acesso a atendimento prioritário em todos os assuntos de imigração que possas precisar, nomeadamente Está sempre alterações de morada fiscal, jeito. como referiste, Sim. sim, mas vários outros assuntos, atendimento Sim. prioritário, um consultor dedicado simplesmente à tua situação, neste momento à tua jornada da imigração, eventos exclusivos para imigrantes, pronto, vários descontos em serviços, portanto acho que pode ser uma coisa muito útil, pelo menos enquanto estiveres a pensar estar fora, Sim. como não pensas tão breve regressar a Portugal, Sim. pelo menos pode ser muito útil e depois eu faço-te chegar toda a informação e voltamos a Ok. falar. Queria-te agradecer mais Sim. uma vez por toda a Obrigada, partilha, gostei Diana. muito. Vamos Obrigada e ver se acho que começa toda a a fazer gente. vídeos. Agora estou a Exato, ficar cada vez mais pronto. familiarizada. E obrigada também a quem esteve a ver. Tiveste muita gente a comentar e a fazer perguntas, portanto, obrigada Obrigada. também por teres esclarecido essas pessoas. Sim, e pronto, depois vai ficar disponível também no Exato, YouTube e aqui no no Instagram, portanto eu Instagram. depois vou acabar por partilhar a quem não conseguiu assistir a tudo, ou que não conseguiu assistir todo. E pronto, gostei muito, e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Diana, e olha, boa sorte para o teu futuro, continua a correr tudo como Sim. desejas e uma ótima noite para ti que vais caçar Obrigada. horários mais uma vez. Sim.
Daqui a umas Muito horas, sim. obrigada. Obrigada. Exatamente. Obrigada, Diana. Até uma próxima. Tchau.